Hoje eu vou falar para você porque muitas vezes a constelação não dá o resultado que a pessoa espera. Vamos supor que você tem um problema lá na sua vida financeira e aí você tem potencial de crescer, mas você percebe que você vive com dificuldade nessa área e a coisa nunca deslancha. E aí você, sem entender o motivo pelo qual isso acontece na sua vida e vem se repetindo, vamos supor que você decidiu passar por uma constelação familiar para descobrir a origem do problema e resolver essa questão. E vamos supor que nessa constelação que você fez, você descobriu que você guarda um sentimento de pena dos seus pais. Então você sente pena deles, você quer resolver a vida deles, você quer salvar os seus pais. E quem sente pena vê o outro como fraco. E se você acredita que os seus pais são fracos e você veio deles, você também não pode ter força e ser bem-sucedido. E aí você toma consciência de que essa postura é muito danosa para você e você está invertendo o papel com os seus pais. Você está se colocando como se você fosse maior do que eles e que isso é um fator que está contribuindo muito para que a sua vida financeira fique estagnada. Racionalmente você entendeu tudo, você aceitou que você precisa mudar. Você repetiu as frases de resolução durante a constelação familiar e você reforçou o seu entendimento. Só que aí passam os dias e você ainda percebe que você tem um impulso muito grande de você querer salvar os seus pais. Talvez com muito esforço você cede menos a esse impulso, você faz menos do que antes, mas você ainda não se libertou desse padrão. Por mais que você tente, ainda parece algo muito difícil você não agir no sentido de querer salvar os seus pais. Então, como você ainda tem essa postura interna que sente pena dos pais, como se eles fossem fracos, a sua vida ela vai continuar bloqueada. E com isso você se sente ainda mais frustrado porque agora você sabe a causa do problema, mas mesmo assim você não consegue mudar. E aí você se culpa porque você não conseguiu mudar. E às vezes até o terapeuta também culpa você por você não conseguir essa mudança, dando a entender que no fundo é você quem não quer mudar. Como se fosse meramente uma questão de vontade, de ter vontade de mudar. O que eu percebo muitas vezes durante a constelação, e que é uma coisa bastante positiva, é que a pessoa ela toma consciência de posturas e sentimentos que antes ela não percebia. Só que para muitas pessoas tomar essa consciência não é o suficiente para fazer mudar a postura, para mudar e mudar a forma de sentir. Mesmo sabendo o que deveria ser feito, que você deveria sentir diferente, fazer diferente, você não consegue fazer. Parece que o padrão ele é muito profundo, parece que ele é mais forte do que a sua vontade de fazer diferente e você fica preso nesse mecanismo e você não consegue se libertar. E a razão pela qual isso acontece e você fica preso é porque todo padrão ou comportamento disfuncional, ele sempre tem como combustível emoções negativas. Não existe comportamento disfuncional sem emoções negativas que alimentam esse comportamento. Pode ser um comportamento de ciúme excessivo, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser o fato da pessoa beber muito, ou pode ser o fato da pessoa se sentir extremamente compelida a salvar os pais e fazer tudo por eles. Por trás desse comportamento de querer salvar os pais, tem uma emoção negativa que alimenta isso. E essa emoção, nesse caso hipotético aqui que eu mencionei, é o sentimento de pena. Então talvez você viu seus pais sofrendo, você tem lembranças lá da sua infância, da vida dura que os seus pais tinham, do sacrifício que eles fizeram, e isso alimenta o sentimento de pena em você. Então o que será que aconteceria se você pudesse se libertar totalmente do sentimento de pena? Bom, o que aconteceria se você pudesse pensar na história dos seus pais, no sofrimento que eles viveram lá no passado e que eles vivem hoje no presente, e você não tivesse mais nenhum resquício desse sentimento de pena. Imagine se ficasse apenas um sentimento de admiração por tudo que eles passaram e conseguiram dar conta. Então eu vou te responder o que aconteceria. O que aconteceria é que você perderia completamente o impulso ou desejo de salvar os seus pais. Você passaria a ter um comportamento saudável na relação com eles. E a partir daí você se torna capaz de ver a força dos seus pais. E quando você vê força neles, você também se fortalece. É simples assim. A emoção negativa é sempre o combustível do comportamento disfuncional. Corte o combustível e esse comportamento disfuncional ele vai desaparecer. Tomar consciência da postura, do sentimento, do comportamento é o primeiro passo. Mas tem que ter um segundo passo que é a liberação da carga emocional negativa para que a pessoa realmente consiga mudar. Se não houver essa liberação, ela vai lutar muito para tentar mudar e talvez não consiga na maioria das vezes. Quando eu vou atender um cliente que tem algum tipo de comportamento disfuncional que ele quer mudar, o que eu procuro observar é qual é a emoção negativa que gera aquele comportamento. E a partir daí o trabalho terapêutico ele é focado em liberar essas emoções negativas, trazer as memórias do passado que tem aquele tipo de emoção e fazer o processo de liberação. E a ferramenta que eu uso para isso é a técnica de cura emocional EFT.
Deixa eu dar aqui um outro exemplo, né? Vamos supor que você é uma mãe e o seu filho, que ainda é pequeno, tem algum tipo de comportamento negativo, um comportamento disfuncional. E diante desse problema, você faz uma constelação familiar para você tentar entender qual é a causa desse comportamento. E nessa constelação, você descobre que a causa do comportamento negativo do seu filho tem a ver com uma mágoa muito grande que você tem do pai do seu filho. E por conta dessa mágoa enorme, você acaba excluindo esse pai. E quando você exclui o pai, a criança ela sente o reflexo disso e vai afetar o comportamento dela. Então você descobre tudo isso, mas mesmo assim você não consegue mudar a sua forma de sentir, porque você lembra da traição que você sofreu do pai do seu filho, ou você lembra de outras coisas que esse ex-marido, esse ex-companheiro fez para você, e no fundo você ainda guarda muita mágoa, muito ressentimento. Enquanto você guardar essas emoções, vai ter um reflexo negativo no seu filho. Somente quando você conseguir curar a mágoa de uma forma profunda é que você vai conseguir verdadeiramente parar de excluir esse ex-marido que é o pai do seu filho. E assim você consegue ter um sentimento de aceitação pleno por ele, como pai do seu filho, independente de como foi o relacionamento dele com você. Então, na minha prática, eu vou focar bastante em trabalhar usando a técnica da EFT para liberar por completo essa mágoa e esse ressentimento que ficaram desse relacionamento. E tem método para isso. A terapia vai ter um grande foco nessa liberação e rapidamente, com algumas sessões, a pessoa consegue mudar completamente de postura. Eu escrevi aqui um e-book gratuito onde eu ensino como utilizar a técnica da EFT para você curar suas emoções negativas. E você pode baixar agora esse e-book e já começar a ter resultados. Então vou deixar o link aqui embaixo, o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar e baixar.